Olá, turma do nono ano. Aqui é a professora Suzana, da disciplina de História. Que bom que vocês estão aqui. Eu desejo que vocês se cuidem muito durante esses dias e cuidem dos seus, usando a máscara e o distanciamento social e sempre lembrar de lavar as mãos. Bem, eu estou aqui para falar de um assunto mega legal, que é o início da República no Brasil. Nós podemos falar de República Café com Leite, República dos Coronéis, República Velha. Então, esse tema da República no Brasil tem vários nomes, tudo bem? Só para vocês saberem, porque muitas vezes no vestibular eles vão cobrar República do Café com Leite. Você vai falar, mas eu nunca estudei. Estudou sim. É a mesma coisa que República Velha ou Primeira República, tudo bem? Eu sei que aparece aqui de trás para frente para vocês, mas eu quero usar as imagens. Na primeira atividade hoje, a proposta é falar do voto do cabresto. Eu acho que aqui talvez esteja um pouco claro a imagem, mas a imagem realmente não é muito nítida. Mas se você colocar no Google imagens, pesquisar voto do cabresto, vai aparecer muitas charges como essa. Que aqui a gente tem, eu vou pegar um lápis aqui para estar mostrando, o grande fazendeiro, coronel, né? Aqui tem uma urna e aqui seria o eleitor puxado pelo cabresto, tudo bem? Então, gente, esse tipo de voto, ele se instituiu, infelizmente, na Primeira República, com base naquela Constituição que nós comentamos, a de 1891. Ela estabelecia coisas muito importantes, mas, porém, sobre a legislação, sobre o voto, ela não estabelecia o voto secreto, o que deu margem ao voto do cabresto. Aqui eu só vou ler para vocês o título, né? Uma pesquisa revela que 19% das pessoas venderiam voto. Então, a venda de votos é algo muito comum aí no nosso país, né? Já foi muito pior, hoje está sendo muito combatido pela justiça eleitoral, né? Mas você já deve ter conhecido alguém que quis comprar o voto, alguém da sua família que vendeu o voto, ou que faz alguma coisa em troca de um favor com um político. Então, tudo isso no Brasil tem a sua origem nesse período aí da Primeira República, certo? Eu vou falar das revoltas regenciais, tá? De trás para frente. Mas na primeira atividade nós vamos trabalhar Canudos, Contestado, Vacina e Revolta da Chibata. Eu ia falar cangaço. O cangaço, ele vai ter uma atividade à parte, que nós falaremos dele, tudo bem? Muito bem, eu quero falar um pouco da Revolta da Chibata. Por que Chibata? Porque esses jovens marinheiros aqui, então dá para entender que esse aqui é um grupo que participa, jovens marinheiros, mas não eram todos. Os afrodescendentes, os negros e pardos, eles eram castigados quando faziam alguma coisa lá na Marinha do Brasil com chibatas, e não eram poucas não. 30, 40, 80 chibatadas. Eles se revoltam, por quê? A Constituição já tinha acabado com a escravidão. Mas, gente, o preconceito e o racismo, se hoje existem e tem marcas profundas na sociedade, nesse período aqui, não era fácil ser um negro, ser um pardo. Então, eles apanhavam com essas chibatadas, as mesmas do tempo da escravidão no Brasil. Então, eles se unem, se revoltam, tomam navios. Claro que a Marinha, né, não perdoa, mas fazem um acordo, só que esse acordo ele foi rompido pelo governo brasileiro. Esses jovens, eles foram presos, expulsos da Marinha, e tem um desses líderes, o chamado João Cândido, gente, que ele foi expulso, saiu do exército com uma mão na frente e outra atrás, e morreu como um pescador. Até agora tem um movimento de estudo da vida, do resgate da história do João Cândido, tá? Passando aqui, vocês estão vendo aqui, não parece um ônibus, mas não é. Isso aqui é um bonde. Você já andou de bonde? Eu não. Então, você pode ver que acontece aonde? Essa fotografia. É no campo, é na agricultura, é no mar? Não, não é no quartel. A gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, a capital federal. Isso mesmo, não esqueça.
que Brasília é só depois de 1950, tá? Então, aqui no início do século XX, a capital federal era o Rio de Janeiro. E as pessoas se revoltaram por quê? Qual o motivo da revolta da vacina, gente? A vacina obrigatória é a falta de informação das pessoas. Você imagina alguém chegar na sua casa e falar, você vai ser vacinado? Então, Oswaldo Cruz, na época, ele achava importante a vacina em massa. Oswaldo Cruz, aquele que dá o nome à famosa Fundação Fiocruz, né? Que está aí sendo responsável por trazer a vacina de Oxford para nós hoje, tá certo? Ele era um grande estudioso das doenças tropicais e aí promove essa vacinação em massa. Só que a população era desinformada. Pense você hoje, com toda a informação que nós temos, algumas pessoas são contra as vacinas e não têm vacinado, não só elas, mas os seus filhos, crianças, tá? E nessa época, outra coisa que causou muito buchicho e revolta da população era mesmo que as mulheres tinham que levantar a blusa para a vacina. Isso era um escândalo para a época. Uma mulher ter que levantar a sua blusa, o homem vira o seu braço. Então, são outros conceitos sobre corpo, né? Sobre a mulher. Então, é diferente como hoje, né? Ninguém hoje se sente ofendido de levantar a camiseta para tomar uma vacina, né? Ainda mais se for contra a Covid, a gente levanta os dois braços, a camiseta dos dois braços, né? A manga. Tudo bem? Então, a revolta da vacina, esse é o motivo. Quem se envolve? Nós temos os médicos, o governo, as camadas mais pobres aqui. Tudo bem? Aqui tá bem claro, né? A imagem. Deixa eu fazer assim. Acho que assim melhorou um pouquinho. Eu coloquei aqui um mapa do Brasil, mas sabe a região entre Santa Catarina e o Paraná? Bem ali na divisa dos dois estados, onde tá aqui laranja, então, ali era uma região contestada. Aí tá o nome da nossa revolta, o contestado. Professores, dois estados brigaram, por isso teve uma revolta? Não, foi muito mais complexo, difícil. Bem, nessa região aqui, gente, passou a estrada de ferro, que eu não me lembro o nome aqui, eles foram construir. Você sabe que para construir uma estrada de ferro precisa de muitas pessoas. Beleza. As pessoas foram lá, tinha a terra do governo, que nós chamamos de terra devoluta, ok? E as pessoas começaram a ficar por lá, a marcar as suas terras. Pessoas que trabalhavam para os fazendeiros começaram a fazer o mesmo. E aí, além disso, nessa região existia um místico, um homem religioso, que era o Antônio Maria. O Antônio Maria era um homem que andava pela região pregando sobre religião, sobre o mundo, sobre aquele mundo vindouro que havia de vir. As pessoas muito carentes de uma orientação também religiosa começaram a segui-lo. E ele era a favor que essas pessoas tivessem como sobreviver, né? Que muitos tinham nada e poucos fazendeiros tinham muita terra. E aí o que acontece? Os fazendeiros incomodados com Antônio Maria, com esse povo se aglomerando, tomando terras, mais pessoas vindo, foi o motivo. Então, a questão agrária, né? Esse é o motivo do contestado. Além que existia essa contestação entre os dois estados, esse foi o motivo. A questão agrária, a luta pela terra, né? E o exército brasileiro foi até essa região. Teve um combate, essas pessoas morreram. Existe uma cidade aí da região sul chamada Irani, e lá tem até o cemitério dos que combateram no contestado. Tudo bem? Falando em líder religioso, a gente tem uma revolta também que tem esse viés religioso. Esse aqui é o Antônio Conselheiro. Ele era também uma pessoa de muita religiosidade cristã. Nós chamamos às vezes de místico, aquela pessoa que tem
a sua própria crença, porque ele não participava de igreja, mas é um homem que sabia ler e escrever, sabia ler a Bíblia, pregava a Bíblia. E você imagina viver no interior da Bahia nesse período. As pessoas eram muito exploradas, a miséria era algo contínuo. Mesmo as pessoas que trabalhavam para os fazendeiros e para os coronéis. As pessoas começaram a seguir Antônio Conselheiro. E se fundou, com essas pessoas chegando, uma vila, uma quase cidade, que você queira falar, que chegou a ter, gente, 10 mil habitantes, né? 10 mil habitantes. Parece pouco, mas algumas cidades bem pequenas do nosso estado tem 20 mil, então a metade de uma cidade aí no nosso estado. E aí o que aconteceu? Essas pessoas lá, o que elas produziam? Elas dividiam entre elas. Então, o sistema comunitário de partilha, isso desagradou muito aos fazendeiros, porque eles perderam os seus trabalhadores. E aí, o governo, o exército brasileiro, gente, fez três ações contra Canudos. A primeira perdeu, a segunda perdeu. Na terceira, com canhão, com arma de fogo, grosso calibre, foi quando conseguiu se derrotar Canudos. Muitas pessoas morreram. Tem até um historiador que estuda os órfãos de Canudos, porque muitas crianças ficaram sem pai e nem mãe, tá? É um tema interessante, você acha na internet, e tem um filme brasileiro que eu assisti e recomendo, que fala sobre a história de Canudos, tá? Muito interessante. Então, vocês fazendo um resumo, a gente tem chibata no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, e a vacina na cidade do Rio de Janeiro. E temos no interior do Brasil, na Bahia, Canudos, e aqui entre Santa Catarina e Paraná, o contestado. E o cangaço? Próxima aula, próxima atividade. É muito interessante, você tem que conhecer o cangaço, não perca a nossa próxima aula, ok? Até mais!